os nossos votos de muita paz, muita luz, saúde para nós e para todos os nossos lares. Muita alegria que nos encontramos mais uma vez. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho da necessidade de cuidarmos ainda mais e melhor de nós mesmos. Cuidarmos da nossa saúde, para termos mais equilíbrio e mais condições de sermos fiéis trabalhadores da seara de Jesus, ajudando e auxiliando os nossos irmãos que caminham conosco neste momento tão importante para todos nós, em nossa jornada espiritual aqui na Terra. Cuidar da saúde física, da saúde mental e principalmente da saúde espiritual, projetando sobre os organismos físicos, sobre o nosso corpo físico, as melhores energias, os melhores pensamentos, alimentando as nossas células com o que há de melhor, para podermos gozar ainda mais de saúde plena, para vivermos o tempo que for necessário, aqui na Mãe Terra, na busca pelo nosso aprimoramento espiritual. A depressão, meus irmãos, segundo a Organização Mundial da Saúde, cresce de forma alarmante a cada ano. Devido aos últimos acontecimentos, o mundo vem apresentando quadros ainda maiores de depressão. E é sobre ela que nós iremos falar nesse encontro de hoje. Falar sobre depressão e espiritualidade. E tentar levar à conscientização de todos nós a necessidade do autoconhecimento, a necessidade da reforma íntima, para podermos conhecer-nos como devemos e trabalharmos em nós todas as necessidades que buscam e pedem para que a vida e a saúde de todas as formas sejam uma realidade em nossas vidas. No último século, a depressão tornou-se uma epidemia mundial, configurando-se como expressivo problema de saúde pública. O tema despertou, no âmbito da ciência, inúmeros questionamentos sobre a etiologia e a terapêutica, incitando os profissionais de saúde a ampliarem o diálogo sobre o assunto. Segundo a espiritualidade, o primeiro caso de depressão diagnosticado da história foi com o nosso Francisco de Assis, no Sol de Assis, no ano de 1098, nos conta o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E a depressão vem tomando conta não só das pessoas mais maduras, mas hoje atingindo até mesmo a infância. E a espiritualidade, meus irmãos, superior, já demonstrou não existir quadro depressivo sem raízes na alma. A espiritualidade nos explica por que reside na ação espiritual tanto a prevenção quanto a recuperação da doença. Fala-se com propriedade que a depressão é um dos mais graves e abrangentes males da atualidade, levando a óbitos, levando infelicidade e tristeza para os lares. Até 1/4 da população mundial teve, tem ou terá depressão. E o quadro é diagnosticado até mesmo em bebês, por incrível que pareça. Por isso, a necessidade de nós passarmos a nos observar mais em nossos lares, a olhar mais uns na direção dos outros, mas um olhar de observação fraterna, caridosa, tentando analisar ou detectar os sintomas da depressão ainda no começo. Segundo os especialistas, começa com uma tristeza, se aprofundando um pouco mais, se transforma em melancolia. E logo em seguida, vem o quadro depressivo, que hoje necessita de um tratamento intensivo, não só da terapêutica da ciência, mas da terapêutica do amor, da atenção, do carinho e da caridade dentro dos nossos lares. A nossa irmã Joana de Ângeles, na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo,
encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Algum problema ligado à não aceitação de uma situação, de um problema. Isso conduz o indivíduo a uma insatisfação consigo mesmo e com aqueles que vivem ao seu redor. Por isso, observarmos, conversarmos, que não foi solucionada, que aparentemente não teve solução, um problema que ligou o start e fez com que aquele indivíduo saísse em fuga psicológica, se julgando na solidão, correndo dos relacionamentos, das conversas afetivas, da convivência na família. Predomina no self um conflito resultante da frustração de desejos não realizados, nos quais impulsos agressivos se rebelam ferindo as estruturas do ego, que emerge em surda revolta, silenciando os anseios e ignorando a realidade. Por isso a necessidade de nós termos calma, paciência quanto às conquistas materiais e afetivas. Ainda existem coisas, ainda existem relacionamentos que talvez não estejam prontos para nós. Buscar esse entendimento. E como já dissemos em outros encontros, a paciência, a calma nas conquistas, nutrindo o pensamento de que tudo tem a sua hora e o seu momento. Uma das causas da depressão, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, meus irmãos, é a falta do relacionamento, é a falta de oportunidades. Mas, acima de tudo, é a falta da paciência, a falta da gratidão a Deus por já termos conquistado tantas coisas. E é claro que o universo espera por nós, e tantas outras oportunidades virão ao nosso encontro. Mas a ansiedade, ela transforma o indivíduo como se ele tivesse uma necessidade imediata de conquistar a tudo e a todos. E a dona Joana de Ângeles continua: os seus anelos e prazeres disso resultantes, porque não atendidos, convertem-se em melancolia, tristeza, que se expressa em forma de desinteresse pela vida, pelos valiosos contributos, pela convivência dentro dos lares, pela conversa amiga, pelos compromissos familiares, pelo trabalho profissional. É preciso que observemos isso na raiz, no começo. Quando aquela pessoa que amamos, que vive conosco em nossos lares, apresentar os primeiros sintomas, principalmente na adolescência. E agora, como dizem os especialistas, e até mesmo a espiritualidade superior, ainda nas crianças. Nós observarmos, né, essa falta de interesse pela vida e pelos seus valiosos contributos. Experienciando gozos masoquistas, a que se permite uma fuga espetacular do mundo que considera hostil, por não lhe haver atendido a todas as suas exigências. Então o indivíduo que está passando por esse processo de depressão, ele se torna alheio a tudo e a todos. O hábito saudável da boa leitura, olha, da oração, em convivência e sintonia com o psiquismo divino, dos atos de beneficência e de amor, do relacionamento fraternal e da conversação edificante, constitui terapêutica, psicoterapia profilática, que deverá fazer parte da agenda diária de todas as pessoas. A prevenção da depressão e de outros males que corroem a alma é a manutenção do nosso pensamento elevado sempre, com boas vibrações, acreditando de forma consciente de que o universo conspira ao nosso favor. E que se talvez algumas conquistas que ainda não ativemos, ainda, um dia, se forem para o nosso bem-estar, certamente nós as conquistaremos. Mas se no momento o que temos são apenas as coisas mais simples,
aquilo que nos acompanha no dia a dia, que façamos disso, segundo a nossa irmã Joana de Ângeles, instrumento para o nosso equilíbrio. Uma boa conversa, procurar um amigo, conversar, telefonar. Hoje, com o advento da internet e todos os aplicativos, participar dos grupos de estudos, as reuniões, assistir às palestras, ser e se manter ativo o tempo todo, não deixando com que o seu pensamento divague e vá de uma forma horizontal na busca daqueles irmãos equivocados que talvez desejem que nós permanecemos nessa base para comungarmos conosco das mesmas frustrações. É preciso, meus irmãos, que na prevenção da depressão e de tantas outras frustrações e melancolias e males, nós busquemos elevar sempre o nosso pensamento, filtrar os nossos pensamentos, filtrar as nossas escolhas, com bons filmes, boas leituras, fazendo os exercícios físicos que a própria Joana de Ângeles nos orienta, como forma relaxante, fazer as caminhadas, participar de boas conversas, é a terapêutica ou a terapia espírita, o culto do Evangelho do Lar, com a fluidificação das águas. Essas orientações nós encontramos no livro Triunfo Pessoal, da nossa querida irmã Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então, meus irmãos, nesse momento em que nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, que vem como que balançar a humanidade, para que nós repensemos as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. É imprescindível que nós colaboremos com Jesus, que nós colaboremos com os irmãos espirituais, patrocinando bons pensamentos e participando dessas atividades que irão nos fortalecer diante das adversidades que irão aparecer no nosso caminho. Nós aceitamos estar na Terra nessa época da pandemia e aceitamos, quando estivermos na Terra, ainda na erraticidade, todos os problemas que nós precisamos de resolver para nos tornarmos mais fortes diante da eternidade que nos espera. Não nos foi prometido no mundo espiritual virmos a Terra em férias para nos distrairmos. Não. Nós combinamos com os nossos irmãos espirituais. Nós nos comprometemos com os nossos irmãos espirituais a nos manter na Terra, neste processo reencarnatório, resolvendo os delitos que outrora nós trouxemos para a nossa existência espiritual. E é neste momento que nós precisamos nos manter atentos e sermos trabalhadores da seara de Jesus no nosso trabalho de autoiluminação. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma e torna-te agradável a Deus. E se vê firme, concentra o teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Eclesiástico 30, 22 e 25, para nós terminarmos o nosso encontro de hoje. A nossa mensagem é que busquemos no Evangelho de Jesus o que nós precisamos realmente para nos fortalecer, para nos tornarmos mais firmes diante de todas as dificuldades, fazendo com que a depressão e todas as angústias não façam mais parte da vida da humanidade, para que a depressão não faça mais parte da nossa vida. A terapia espírita evangélica e todos os recursos que a ciência, os medicamentos, os tratamentos podem nos oferecer, nós precisamos fazer disso instrumento da nossa recuperação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus possa continuar nos abençoando e nos iluminando hoje, amanhã e para todo sempre.